E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou estar falando pra vocês quase que tudo, praticamente tudo que eu lembro sobre como eu aprendi a falar inglês pré e durante, inclusive pós-intercâmbio, tá? Muito importante isso aí, porque quando você volta, a maior tendência é de você quase que esquecer boa parte do seu inglês, é muito natural isso. Eu vou falar quando que eu comecei a aprender inglês, como que eu fiz pra aprender inglês antes do intercâmbio, ou seja, cursos e algumas dicas de coisas que eu fazia, o que que eu fiz no intercâmbio pra acelerar o meu processo de aprendizado da língua inglesa e o que eu tô fazendo hoje, após voltar de morar nos Estados Unidos, na Califórnia, o que eu continuo fazendo pra, tipo, manter o meu inglês, mas pra continuar melhorando no meu inglês. O vídeo de hoje é só sobre isso, então eu sei que muitos de vocês já estavam esperando por esse tipo de vídeo e vamos que vamos. Quando eu fui pra Califórnia, quando eu fui pra San Diego, eu já fui sabendo inglês legal. Muita gente me pergunta, tipo, qual era o teu nível de inglês? Eu tinha um inglês intermediário, já tinha feito cursos de inglês, ou seja, eu fiz curso na Fisk, fiz curso no Wizard, fiz curso só. De curso de inglês antes de ir, meu Deus, tô com calor. De curso antes de ir, foram esses dois lugares que eu fiz. Só que assim, eu fiz no Fisk, aí parei. Eu fiz, acho que eu tinha 14 anos. Aí eu fiz e parei. Depois de uns 2 anos, fiz de novo, terminei. Eu só não tirei, acho que o certificado, mas eu terminei. Enfim, depois, quando eu tava prestes a fazer o intercâmbio, eu decidi fazer outro curso na Wizard. Eu achei a Wizard mais voltado pra comunicação, mais do que aprender gramática e tal e tudo. E nesse meio termo, eu sempre fui obcecada em aprender inglês. Então eu sempre assistia filmes com legenda, eu não assistia filmes dublados. E ficava repetindo algumas palavras, prestava muita atenção em letras de música que eu gostava. Eu ia lá no vagalume.com e olhava a música que eu gostava, ia lá, repetia ela 15 mil vezes até eu aprender a cantar a música inteira. E nisso eu aprendi muita coisa, aprendi muito vocabulário desse jeito. Muito vocabulário desse jeito. E muito de tipo, como falar uma frase, como que a galera realmente formula frases, os americanos, entendeu? Sem necessariamente ser, porque isso aqui é o pretérito do perfeito. Mano, eu não me pergunte sobre isso porque eu nem lembro. Muito pouco. Mas eu sei falar inglês. O que pra mim importa é isso. Se pra você o objetivo é falar inglês, saber se comunicar, tal, esse vídeo vai fazer muito mais sentido pra você. Agora, se o que você quer é certificado, primeiro, esse vídeo também vai te ajudar, porque de qualquer forma você vai precisar saber o inglês pra depois aprender a parte gramatical, o nome de cada coisa, enfim. Uma dica que eu sempre dou é comprar livros infantis. Esses livrozinhos, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu fui numa livraria, eu achei um livrozinho era do Frozen. Frozen, sabe aquele desenho animado da Disney? Pronto, era a historinha desse livro, era um livro infantil que tinha muitas imagens, mas pô, adivinha só, as crianças americanas sabem inglês 15 mil vezes mais do que você. Então assim, é legal aprender como a criança aprende, entendeu? Então a linguagem, os desenhos animados de infantis, é uma boa forma, é uma forma maravilhosa de você começar uma leitura, sabe? Não vai tentar começar a ler Harry Potter assim já de cara, entendeu? Você não vai entender nada, você vai ficar frustrado e vai desistir. E essa não é a ideia é você se sentindo aos poucos, é que nem aprender a surfar. Você não vai pegar uma prancha pequena e se meter lá no fundão como se já soubesse surfar. Você vai aos poucos, você vai ali com a pranchona grandona na onda depois dela quebrar, entendeu? Você vai aos poucos pra sentir a vontade, se divertir. Essa é a parada, do mesmo jeito que funciona aprender inglês ou qualquer outra língua. Você tem que se sentir em evolução ao invés de ficar frustrado. E uma das melhores formas é você começar fácil, começa facinho. Então livros infantis foi uma coisa que eu comecei a fazer e me deu a sacada de fazer isso quando no Fisk eles tinham uns didáticos, umas coisas pra ler. E eu lembro que alguns livros eu amava e outros eu achava tipo já complicado demais pra mim na época. E cara, eu pensei, sabe, tá, e os infantis? E decidi comprar livro infantil, então foi uma coisa que eu comecei a fazer que me ajudou muito a começar a ler inglês, principalmente, a leitura e tal. E aprender vocabulário, aprender gramática, daquele jeito você aprende
como, entendeu? Você fica detalhando. E outra, sempre, todos os meus livros da vida, eu escrevo muito. Então, nesses livros infantis, tem muito espaço pra você escrever a anotação e, tipo, colocar a palavra ali, a tradução, ou o que aquela palavra significa. E você tá memorizando naquele processo, entendeu? Outra coisa que eu sempre fazia quando eu assistia filme, eu ficava feito uma bocó, tipo, alguns amigos meus, na época, ex-namorados e tal, ficava rindo, porque eu tava assistindo o filme e de repente eu repetia uma frase que a pessoa tinha falado no filme e eu ficava repetindo. Mas eu repetia, gente, eu tô assim porque eu tô com calor. Eu repetia porque, na realidade, eu pensava assim, cara, essa frase eu entendi, eu já falei essa frase também, mas eu falei de outro jeito. Ou seja, eu provavelmente estava traduzindo do português por inglês. E foi uma forma totalmente diferente de que eu ouvi aquela frase. Então, tipo, legal, interessante. Provavelmente eles estão falando muito mais certo do que eu falei. Então, eu comecei a entender, eu repeti essas frases e até o jeito que eles falavam pra pegar a enrolada de língua, essas coisas, sabe? E pra pegar a forma como falar inglês, em vez do português pro inglês, sabe? Em vez de traduzir. Eu sempre repeti muitas palavras. Então toda vez que você assistir um filme, faz isso. Não precisa necessariamente fazer que nem eu, porque na verdade eu não filtrava, eu simplesmente saio em voz alta. Tipo, até hoje às vezes eu faço isso. Eu só falo, eu só repito alto. Mas se você não quiser repetir alto, só, sabe assim, tipo, refletir naquela frase e tal, porque vai ser muito, é uma forma muito boa, muito legal de você estar memorizando aquela frase. Se você precisar falar aquela frase, você já vai ter ela, tá mais fresca ali, porque você ficou repetindo na tua cabeça, sabe? E melhor ainda se você falar em voz alta, eu digo logo. Quando eu fui pros Estados Unidos, lá eu fazia curso de inglês, né? Eu fui pra uma escola de inglês e tal. E na escola de inglês, lá, todos os professores são americanos. Não importa o seu nível de inglês, você vai ter um professor americano. E isso é maravilhoso, não podia ser melhor, tipo, porque quanto mais imerso você tiver, mais rápido você vai aprender inglês. E uma das coisas que eu fiz, nessa época eu tava no curso do Cambridge, quando eu comecei a me ligar de fazer isso. Toda frase que meu professor falava, que eu achava muito massa, nessa mesma pegada de eu não falaria desse jeito, então, cara, eu vou anotar. E aí eu anotava as frases do jeitinho que ele falava. Parecia assim que eu era uma aluna super aplicada que tava anotando cada frase que ele falava, mas na verdade eram umas frases tipo do dia a dia, não era necessariamente do conteúdo em si que ele tava falando. Era mais uma frase, às vezes quando ele contava uma história, sabe? Que era do dia a dia, mano, era a vida. As pessoas, sabe, não passam o dia falando de gramática nos Estados Unidos. Ninguém nem sabe gramática nos Estados Unidos, na real. Pouquíssimas pessoas sabem. Essa é a verdade. Então assim, pra mim foi muito bom. Na verdade, eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz foi ficar anotando frases dos professores, por eles serem americanos, meus cadernos eram cheios de frases, só frase solta. E depois eu comecei, nessa mesma época, eu comecei a gostar muito disso, porque eu via que meu inglês estava melhorando muito só por causa disso. Não só por causa disso, juntando com várias outras coisas, mas depois que eu comecei a fazer isso, eu notei meu inglês melhorando muito e muito mais rápido. Eu comecei a fazer a mesma coisa assistindo o desenho da Disney. Eu sempre fui, até hoje eu sou louca por desenho da Disney. Eu amo, eu sou uma eterna criança nesse aspecto. Eu amo, adoro, me divirto muito, rio que nem as crianças, entendeu? E uma coisa que eu fiz nessa mesma época, era de anotar. Eu lembro até, uma amiga minha tava lá em casa, a Rebeca, tipo, já fiz vídeo aqui com ela algumas vezes no canal e já falei dela várias vezes, porque eu sempre tava com ela. Ela tava lá na minha casa e a gente começou a assistir filme. E aí a gente assistiu Imperador Cusco, sabe? E era eu e ela, e eu incentivando ela, cara, é muito bom, eu tô fazendo isso, eu tô aprendendo e tal. E ficou as duas lá anotando frases e ela disse que gostou muito. Mas eu sempre fazia isso, toda vez que eu assistia desenhozinho, ou fosse tipo Friends, sabe, um seriado, alguma coisa, eu sempre gostava de anotar, às vezes, não no celular, eu gostava de anotar mesmo, porque essa coisa de anotar é o teu cérebro já trabalhando, é uma forma de tu memorizar mais do que só digitar, sabe? É uma conexão um pouco mais cognitiva, assim, entre o físico da mão de escrever e o teu cérebro e o teu aprendizado. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, com certeza. Então fica a dica, se você quer melhorar o teu inglês, melhorar rápido, se você não tem um professor de inglês que seja americano pra falar essas frases e você ter certeza que a frase foi dita da forma certa, faça isso assistindo filme, sabe? E melhor ainda, tipo, Friends é um seriado que eu sempre indico esse seriado. Se você quer aprender inglês,
Friends é um seriado maravilhoso e muita gente que sabe inglês ou que tá aprendendo inglês fala a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos, tá? Eu estudei inglês, depois eu comecei, tipo, eu fiquei evoluída, já tava assim na última turma, vou tentar coisas diferentes. Se você tiver essa oportunidade, se você for ficar mais tempo no intercâmbio, eu indico muito fazer os cursos ou do TOEFL ou do Cambridge. O Cambridge é o mais difícil de todos, mas assim, muito, muito, muito bom. Eu juro, com o inglês que eu tenho hoje, eu faria esse curso de novo fácil. Foi muito legal. Se eu precisasse ir para os Estados Unidos para estudar inglês, coisa que nunca diga nunca, mas eu não acho que eu vou fazer isso. Se eu for, vai ser pra estudar alguma outra coisa. Eu faria o curso do Cambridge de novo. Eu achei muito legal. Fiz eles. Eu tava estudando inglês, mas eu não tava mais nas aulinhas normais lá do intercâmbio. Então, vale muito a pena pra você que for fazer intercâmbio, começar a fazer esses upgrades, assim, de uma certa forma. Começar a fazer esses cursos mais técnicos, mesmo que você não queira o certificado. Mesmo que você não precise do certificado. Se você quer o certificado, ótimo, melhor ainda, porque você vai ter, entendeu? Pro resto da sua vida. Aliás, tem um prazo de durabilidade, mas enfim, isso é outro detalhe. O inglês em si, eu estudei inglês por 1 ano. Depois disso eu fiz um curso de marketing, aí já precisava ter o inglês, pelo menos bem legal, pra fazer esse curso de marketing e tal. Então foi, obviamente, continua melhorando. Tipo, eu fazendo outros cursos, ouvindo professores americanos. Isso é imersão. Isso é imersão. Eu tinha que ler livros, eu tinha que estudar, eu tinha que preparar apresentação de sala e tal. Então tudo isso tinha que ser em inglês e, obviamente, isso ajudou muito, 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 muito mesmo. Principalmente falar em público, sabe? Falar em público em inglês, apresentar trabalho em inglês. É assim, é uma coisa muito boa. Outra dica, coisa que eu gostava muito de fazer é falar sozinha. Eu já comentei isso nos meus stories. Se você não me segue, me segue no Instagram, tá? Monique Viana. Eu adorava falar sozinha. Minha mãe abria a porta do quarto de repente várias vezes isso aconteceu. E ela já nem ria mais. No começo ela morria de rir da minha cara, depois ela, tá beleza, aí saía. Porque eu tava falando inglês sozinha. Eu fingia que eu tava falando com paquera, eu fingia que eu tava dando entrevista, eu fingia que eu tava conversando com amiga sobre um babado. Qualquer coisa. Eu fingia que eu tava falando com alguém e falava inglês. Meu inglês não necessariamente era a melhor das coisas, mas com certeza o fato de eu tentar falar isso, mesmo não tendo ninguém perto de mim que quisesse ou soubesse falar inglês, foi uma das melhores coisas também que eu fiz. Se eu pudesse dizer as 2 melhores coisas, foi essa de escrever o que os professores falavam ou o que eu assisti em filme e de falar, mesmo sozinha. Porque uma coisa é você entender. Se você sabe o mínimo de inglês, você muito provavelmente entende inglês muito mais do que você fala inglês. Por quê? Porque é muito mais fácil entender. O teu cérebro não tá fazendo tanto esforço assim pra entender. A gente primeiro, todo bebê quando nasce, primeiro entende. E aí ele começa a, entendeu? Tentar falar algumas coisas. E aí ele vai aprendendo, vai aprendendo. O processo no cérebro pra processar uma frase, de entender, pra sair, o processo é outro, o trabalho é outro. Então assim, você pode entender inglês que for. De nada vale se você não souber falar e responder a pessoa, ou tirar dúvidas, sabe? Se você tá perdido num lugar, e aí? Entendeu tudo, mas sabe perguntar, sabe continuar uma conversa, sabe? Acho que o maior intuito de aprender inglês é isso, né? Não sei, se é um sonho teu, que pra mim sempre foi falar inglês. E quando você estiver no intercâmbio, se você for pro intercâmbio, faça o máximo, dê o seu máximo de esforço pra estar sempre cercado de pessoas que não falam português, pra você se esforçar e falar em inglês. Porque não adianta fingir, vou estar com o meu grupo de amigos, vamos todos falar inglês. Todos brasileiros, mas vamos todos falar inglês. Cara, morei lá 4 anos, nunca vi isso acontecendo. Todo mundo que eu conheço, todo mundo falava a mesma coisa, vai dar certo, vai dar certo, nunca dava certo. Você acaba se soltando, você, tipo, não dá, é complicado. É legal ter pelo menos uma pessoa de fora dentro do grupo. E olha, toma cuidado, porque é muito fácil de estar um grupo de brasileiros, uma pessoa, sei lá, alemã, e ela sozinha assim, boiando, sem entender bolhufas, porque tá todo mundo falando português. Isso acontece demais. E olha, eu tô falando isso com propriedade, porque eu sei do que eu tô falando. Tipo, eu morei lá há muito tempo. Normalmente eu era a gringa do grupo, mas lá
Todas as vezes que eu ia pra festinha, encontros de brasileiros que tinham americanos, os pobres ficavam só. Tanto é que eu tinha muito problema de levar o meu ex na época pra esses grupos de brasileiros. Se não tivesse americano, se não tivesse alguém de outro país que não soubesse falar português, era muito raro ele ir ou querer ir. Por causa que, de repente, tava todo mundo falando português, sabe? E aí ia ficar só eu conversando com ele, sabe? Era muito chato. Então toma cuidado pra isso não acontecer. Por você, pra você melhorar o seu inglês e porque é um saco. Isso é muito... é uma falta de respeito até com a pessoa, entendeu? Uma coisa muito extra, né? Mas fica a dica, já que você quer fazer intercâmbio. A outra coisa também é, obviamente, se cercar, se você puder, de americanos. No seu intercâmbio, se cerque de americanos. Tente fazer amizade com o americano. Nem que seja num bar, só passar a noite conversando assim com o americano. Que não necessariamente vocês meninas, não necessariamente homem que vier conversar com você, ele tá dando em cima de você. As pessoas lá são muito amigáveis. É engraçado, porque eu sou mulher e eu nos Estados Unidos eu tinha muitas amigas meninas brasileiras e todas nós achávamos a mesma coisa. Então se você tá num pub, conversa, sabe? Aproveita, faz amizade, sabe? É bem tranquilo isso e é uma oportunidade pra você estar treinando inglês. Se você é menino, boa sorte pra você, porque é um pouquinho mais difícil das meninas quererem conversar com meninos. Pelo que eu sei, pelos meus amigos homens, eles sempre sofreram um pouco mais do que mulheres. Faz sentido, né? Venhamos e convenhamos, é sempre um pouquinho mais fácil, entre aspas, assim, pras mulheres, mas não é desculpa. Eu conheço vários amigos que ou namoraram, ou namoram, ou só conversaram, sabe? Tá, cara, esse vídeo tá ficando muito longo, muito longo. Eu vou dividir em 2, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o teu like, porque ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo pro canal, coisa que eu faço com muito amor, muito carinho, e eu realmente gosto de ouvir e sentir esse feedback de vocês. Então deixa o teu like aqui, comenta aqui embaixo pra gente conversar. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, entendeu? Pra gente fazer parte aqui da família no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, beijo.